Olá pessoal, belezinha? Aqui dá continuidade, né, nosso curso. E letra D, vem comigo, falamos sobre frequências, letra D aqui, né? Nossa amplitude amostral, range, né, que chamamos. Amplitude nada mais é, daqui a pouco tem questões, né? É a diferença entre o maior e o menor valor da amostra, né? Do nosso exemplo lá, que é a nossa tabelinha, nós vimos o quê? Que a menor idade era quanto? 4 anos. Né? Aquelas crianças. E a maioridade era com Josmar? 8 anos. Então, quando nós falamos em amplitude amostral, né? São os valores que nós temos, a gente pega a menor amostra, o menor valor da amostra, o maior valor da nossa amostra e fazemos a subtração. Beleza? Então, a nossa amplitude, quanto é a nossa amplitude? Nossa amplitude são de 4 anos. Está completo aqui, ó. 4 anos de idade é a nossa amplitude. Beleza. Agora, Josimar, nós falamos com relação a valores discretos. Agora, por exemplo, né? Representação de dados em classes. Na representação de grandes quantidades de dados, principalmente contínuos, utiliza-se a forma de intervalos de classe. Pode ser aplicada a dados discretos, quando se tratarem de grandes amostras. É verdade, eu tenho muita coisa, eu vou pegar, eu tenho, digamos, 100, 200 pessoas, questão de altura. Não vou falar com certeza, mas é quase certeza que as alturas são quase todas diferentes. É muito difícil a pessoa ter a altura exatamente igual à outra. Então, você não vai colocar uma tabela, meu Deus do céu, com 100 linhas, né? Para cada altura você está criando ali a variável xi, x1, 1,60, x2, 1,60, não sei o que, x3. Vai ficar assim, vai perder toda né? Aí não tem um porquê fazer isso e perde o objetivo da estatística em si, né? E até mesmo de uma tabela. Então o que a gente pode estar fazendo, né, Josimar? A gente pode estar criando o quê? Intervalos de classes. Não é isso? A gente pode estar criando esses intervalos. Beleza? Então, é importante perceber o quê? Mas o que vem a ser uma classe? Né? É cada um dos intervalos ou grupos obtidos a partir de um conjunto de dados. Beleza? Há diversos métodos para se determinar o número de classes. Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, né? Vem cá comigo aqui na tela rapidão. Poxa, nós temos que ficar esperto. Alguns questionários, mas como é que eu vou calcular o log? Calma, isso aqui é só um exemplo, tá? Nós temos duas regrinhas aqui. Regra do quadrado e de Stuchs, né? Então, o que nós temos aqui? Eu posso fazer o seguinte. O exemplo que eu dei para você. Digamos que eu tenha 100 pessoas. Estou fazendo um estudo, digamos, de uma tribo indígena, né, com relação à altura daquela tribo indígena, né, a altura deles, né, a estatura, melhor, daqueles indivíduos ali. Pego uma amostra de 100 índios, tá ali a amostra de 100 índios, e não fazer uma tabela com 100 pessoas, né? Mas eu faço o que, Gismar? São valores discretos. Mas só que, como são muitos, o que eu vou fazer? Eu vou criar essas classes. E qual seria um jeito? Quantas classes que eu vou criar, Josimar? Eu vou criar, digamos que a menor idade que nós vimos ali é 1,60, 1,50 até, digamos, 2 metros. Ou então, não, de 1,50 no máximo, nós ali foi 1,70. Vou falar que essa é uma indígena bem baixinha, né? Então, de 1,50 a 1,70, essa variação aí. Esses 100 índios. Mas aí eu pergunto para vocês, eu não quero fazer a tabela com 100, eu quero criar essas classes aí. Qual seria um jeito estatístico, um jeito mais convencional, um jeito mais, né, assim, matematicamente falando, né, ou estatisticamente falando, que seria adequado? Aí nós temos aqui isso aqui, ó, vem cá comigo. Nós temos duas regrinhas, né? Nós podemos determinar há diversos métodos, mas os mais usados são essas duas regrinhas aqui, né? Que seria K é o número de classes
N é o número de elementos que nós temos, tá ok? Da nossa amostra. Então, um dos métodos, uma das regrinhas seria o seguinte, mas quantas classes que eu vou criar para essa tribo indígena? Né? Que é um exemplo que eu dei. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui é fácil. Então, quantas classes? K, número de classes. Então, vai ser raiz quadrada de 100. Opa, 10. Então, uma maneira legal é você fazer o quê? 10 classes. Então, para ficar bacana, beleza, nós criamos ali 10 classes. Aí você verificar, Josimar, 10 classes de 1,50 a 1,70. Então, de 1,50 a 1,55, de 1,55 até 1,60, de 1,60. Entendeu? Então, pode diminuindo mais, né? Correto? Porque devido à quantidade da nossa amostra, que é esse Nzinho aqui, Nzinho amostra, depois Nzão população. Então, essa é uma das regras. Mas também podemos ter essa outra aqui. Agora, Josimar, como é que eu vou calcular o log disso aqui lá no dia? Só uma regra, não vai... Para ser bem sincero para você, eu nem vi cair em concurso público. Eu estou colocando um pouquinho, porque pode vir a acontecer. Pode vir a acontecer não com relação a cálculo, mas pode vir a acontecer com relação a conceito. Entendeu? Então é bom saber. Correto? Então vem comigo, vamos lá. Então outra maneira, vamos pegar esse mesmo exemplo, mas então, usando essa outra regra aí,